Vamos orar, fazer uma oração para nós começarmos. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos nesse momento. Pedimos que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Pedimos que a palavra do Senhor seja entendida. Pai, o Senhor, a palavra diz que muitos não entendem a palavra do Senhor, porque a palavra é entendida através do Espírito. Precisamos que o Espírito Santo esteja em nós. Então, Senhor, nesta noite nós damos liberdade ao Espírito Santo de ensinar-nos a Tua palavra, de trazer para o nosso coração a verdadeira palavra de Deus. Senhor, traga nessa noite, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Nós abrimos o nosso coração e o Senhor nos diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor o abençoe sempre. Tem pessoas que gostam de anotar a palavra, e se você quiser anotar o título dessa palavra, pode anotar aí: entre obstáculos e ameaças. Nós vivemos hoje em dia entre obstáculos e ameaças. Nós vamos falar sobre isso hoje. E muitas vezes, amado, nós paramos diante de um obstáculo, diante de um problema, diante de uma dificuldade, e nós paramos diante desse problema e nós colocamos o foco no problema, na dificuldade e no tamanho do obstáculo que a gente vê pela frente, muitas vezes. E por colocar o foco, o maior foco no problema e na dificuldade, nós perdemos a visão da glória de Deus. Nós perdemos a visão da glória de Deus, perdemos a visão do poder sobrenatural que Deus tem sobre nós, porque focamos demais no problema. Verdade ou não? Focamos demais. Se eu perguntar, você já passou por algum problema na vida? Alguma situação na sua vida, em que você não conseguia enxergar a mão de Deus a seu favor? Com certeza, muitos de nós, eu já passei por algum problema na minha vida, que eu olhava ao redor e eu não via Deus operando, eu não via sinais de que Deus estava movendo ao meu favor, porque o meu foco estava principalmente no problema, O foco, nosso não deve estar nos problemas. Nós temos que aprender, nós precisamos aprender a mostrar para o problema o tamanho do nosso Deus. Olha, você está vendo esse Deus? É o que eu sirvo. Mas muitas das vezes nós ficamos diante do Senhor mostrando para Ele o tamanho do obstáculo, do problema. Olha aqui, Deus, isso tem jeito? Tem condição disso ser afastado de mim? Eu acho que não tem condição, infelizmente. Deixa eu colocar aqui fica melhor o som. Então nós focamos demais naquilo que para Deus não tem importância, porque para Deus não existe milagres pequeno ou milagre grande. O poder dele é um só, ele opera milagre na nossa vida, indiferente daquilo que nós necessitamos. Nós temos que entender isso, amém? E às vezes a gente para diante desse problema, dessa dificuldade, e o que acontece? A gente começa a falar assim: ai meu Deus, eu não vou conseguir. Ai meu Deus, esse problema é grande demais. Ai meu Deus, eu não vou conseguir sair dessas. E aí o que acontece é que a gente acaba caindo naquela cilada, naquele problema, aquele obstáculo acaba nos levando à derrota. E aí a gente diz assim: ah pastor, mas eu orei tanto, eu busquei tanto de Deus, eu orei tanto, e mesmo assim aconteceu o pior. Mesmo assim aconteceu esse problema na minha vida. Mesmo assim, depois de eu orei tanto, Deus não fez nada por mim. Amado, isso não é oração. Isso é reclamação. Isso é murmuração. Isso não é. A oração, ela tem o poder de nos levar à vitória. Agora, a murmuração e a reclamação, ela tem o poder de consolidar a nossa derrota. Sabia disso? E a gente acha: não, eu orei. Não, você não orou, você reclamou. É diferente. Ah, mas eu falei: ai meu Deus, isso aí é muito difícil, eu não vou dar conta. Não,
Onde está o meu Deus na hora que eu preciso? Ele está do nosso lado. A Bíblia diz que Ele não está com a mão encolhida, nem os ouvidos agravados, para que não nos ouça e não nos abençoe. O problema é que às vezes nós queremos que Ele faz algo na nossa vida que não é a vontade dEle para nós. Esse é o problema. A gente busca e eu quero, e eu já disse isso aqui uma vez, a gente fica batendo em portas que não é para nós fica tentando arrombar portas que Deus não preparou para nós, e ficamos, e Deus está dizendo, eu não abri porque não é sua, eu tenho algo melhor para você. Amém ou não? Amados, quando Moisés saiu do Egito, abandonou Faraó, aliás, Faraó liberou ele para ir embora com o povo, com os israelitas. Ele sai do Egito e ele vai embora. O que acontece? Ele para diante do mar, ele chega, ele anda, caminha e para diante do mar vermelho. E ele para ali diante do mar, e aquele mar para ele é um obstáculo. Ele é um obstáculo, aquele mar. Mas só tinha um obstáculo, ainda não tinha uma ameaça. Tinha um obstáculo ali diante dele. E ele para ali diante do mar e fica, e provavelmente ele deve conversar com as pessoas ou com Deus, porque o Senhor estava ali com ele. E ele olha e fala, poxa, é um obstáculo muito grande, mas eu estou livre. Faraó me libertou o povo. Nós podemos ir embora. E ele fica ali preparando alguma estratégia. Será que nós contornamos? Será que vamos passar voando? O que será que Deus vai providenciar um barco? O que será que Deus vai fazer? Mas ele vai fazer. Mas aí o que acontece é que ele percebe que Faraó vem atrás deles. Ele percebe que vem atrás dele os cavaleiros, o exército. E quando ele fica sabendo que o exército vem quebrando tudo atrás dele, aí ele começa a se desesperar. Ah, não, Moisés não desesperou não. Lógico que desesperou, nós vamos ver aqui. E ele fica diante do mar e ele olha aquele marzão, e ele escuta o barulho dos carros, dos cavalos, dos soldados, das carroças, do exército, e Faraó quem vem atrás dele para acabar com eles. E detalhe, a Bíblia diz que à frente deles, daquele povo, o Senhor caminhava em forma de coluna de nuvem. Uma coluna de nuvem estava à frente deles e os anjos do Senhor. Então pense comigo, ele estava ali diante daquele problema, daquela situação, e ele olha e escuta o barulho do exército vindo, vai acabar com nós. E o que acontece? Ele começa então, ai Deus, e agora? Ai Deus, o que a gente faz? Ai Deus, esse mar aqui é um problema, e estão chegando, e tem centenas e milhares de pessoas comigo, o que eu faço para eles não nos destruir? Agora vai acabar, agora acabou tudo. Você percebeu que o problema para ele se tornou tão grande, e ele não conseguia enxergar a presença de Deus do lado dele. Ele começou a esquecer da presença de Deus do lado dele, focando no problema, focando no obstáculo, e agora ele tinha uma ameaça. Ele estava entre o obstáculo e a ameaça. O obstáculo ali agora, como que eu vou passar esse obstáculo? Como? Eu quero ler um texto aqui, você abre a tua Bíblia, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler vários textos, mas o primeiro que nós vamos ler, 14, o 15 e o 16. Êxodo 14, capítulo 14, versículo 15 e 16. Acompanha aí, olha o que diz. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga os israelitas que sigam em frente, que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Até aqui por enquanto. Então, amados, a gente percebe aqui que Deus ele está cobrando de Moisés a fé, a confiança e a ousadia que ele adquiriu em um grande tempo de relacionamento com Deus. Deus está dizendo isso para ele, porque Deus não ia impedir ninguém de clamar a ele.
Por que ele estava dizendo para Moisés, olha, por que clamas a mim? Pede o povo que anda. É como se Deus, em uma outra tradução, é como se Deus estivesse dizendo, olha, por que está reclamando do mar e do soldado que vem? Porque a Bíblia diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó para vir atrás dele. E aí ele diz, por que você está assim, tão preocupado desse jeito? Diga ao povo que entre no mar, levante a tua vara, amado. A vara para Moisés representava a fé. A vara que Moisés usava representava a fé que nós temos no Deus Todo-Poderoso. Então é como se ele dissesse assim, ó, erga a tua vara, erga a tua fé, levante a tua fé, aumente a tua fé, e aí só aí estenda a mão para o mar que ele vai se abrir. É isso que ele está dizendo. Então nós entendemos aqui que realmente ele estava ali diante do mar, porque ele não via o Senhor ali na frente dele em forma de coluna de nuvem. Poxa, o Senhor caminhou do lado dele o tempo todo, e de repente ele não via uma maneira de atravessar aquele mar, depois de tudo aquilo que Deus fez nessa trajetória dele, até ele chegar ali diante do mar. Foi muitos milagres. Ele teve um tempo de intimidade com Deus tremendo, ali diante do faraó. Ele operou grandes milagres pelo poder de Deus, e ele caminhou com o Senhor à frente dele, durante muitos dias, até chegar ao mar. Então ele deveria, isso que Deus estava dizendo para ele, diz para mim e para você, ele deveria saber o que fazer diante daquele mar, com o Deus que ele serve, o Deus estando à frente dele. Ele deveria saber sim. Amado, para Moisés ali, naquele momento, aquele mar era um tremendo de um obstáculo, tanto que ofuscou a presença de Deus que ia à frente dele. Como eu disse, Moisés estava agora entre um obstáculo e uma ameaça. Você já esteve diante de um obstáculo e uma ameaça? Talvez você possa dizer assim, eu estou hoje vivendo diante de um obstáculo, uma dificuldade para eu dar continuidade na minha vida, e eu vejo as coisas piorando ainda mais, porque ele estava diante de um problema e as coisas estavam piorando. O pior estava chegando. Então, você já passou por isso, por alguma situação? Eu já passei por situação em que eu fiquei diante de um grande obstáculo, de um problema terrível, e eu via as coisas piorando e a ameaça me comprimindo contra o obstáculo. Talvez você possa estar vivendo assim hoje, ou talvez você já viveu, ou talvez esteja vivendo uma consequência de uma, vamos dizer assim, de uma prensa do obstáculo, da ameaça com o obstáculo. O obstáculo foi feito para ser tirado, e a ameaça para ser vencida, mas pelo poder de Deus. É esse poder que nós sabemos que é capaz de remover o obstáculo e cancelar as ameaças. Vamos continuar lendo a partir do verso 19. A partir do verso 19 diz assim: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. Olha só, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e os tornou em terra seca, com um forte vento oriental que se soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. 22, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Até que, olha só, amado, então o Senhor, Ele está à nossa frente, tirando os obstáculos, tirando as barreiras, sabe, repreendendo o inimigo, abrindo caminho para a nossa vitória. Ele está à nossa frente, amém ou não? É Ele que nos conduz. Agora, se você estiver caminhando para a vitória, e alguma coisa vier atrás, se os seus inimigos estiverem pressionando você atrás, o que Deus vai fazer? Ele vai sair daqui e vai se colocar à sua retaguarda, vai se colocar atrás de você como Ele fez, para bloquear a ação do inimigo, para que você possa desfrutar da bênção e da vitória.
E nós temos que entender isso. Nós precisamos saber disso, que Deus é assim. É dessa forma que Deus age. Ou nós vamos ficar a vida toda resmungando, sabe? Murmurando, porque existe um obstáculo na minha frente. Murmurando e reclamando. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Esse Deus todo-poderoso que não só abriu o mar, mas operou grandes milagres, sinais e maravilhas durante o tempo que Moisés se esforçava para tirar o povo do Egito. Ele fez grandes milagres e faz até hoje. Ele é o mesmo Deus. É o Deus de ontem, hoje e será o Deus de amanhã. E nós temos que acreditar nisso. Ou vamos viver uma vida miserável. E essa não é a vontade de Deus para nós. Então, quando você parar diante do mar, entenda que existe um Deus à sua frente. Existe um Deus à sua frente, que está pronto a abrir o mar, se a tua fé se erguer. Se você erguer a tua fé e levantar a mão para o mar, com certeza ele vai abrir, diante do poder sobrenatural de Deus. Amém, amado? Mas os nossos inimigos estiverem fortes, vamos dizer assim, se a gente ouvir o barulho dos inimigos, e entender que os inimigos fortes estão vindo, fortes, porque aquele que vem atrás, a ameaça, aos nossos olhos, ela parece ainda pior do que o obstáculo. Então, se nós sentirmos isso, nós precisamos entender que o Deus que está do nosso lado tem passado desapercebido aos nossos olhos. E muitas das vezes nós temos realmente esquecido que Deus está do nosso lado. Às vezes eu falo muito aqui, o problema é que às vezes a gente deixa Deus aqui e vai procurar Ele lá. E Ele não está lá, Ele está aqui. Ele anda do nosso lado, Ele anda à nossa frente, se for preciso na retaguarda, mas Ele está sempre nos acompanhando por onde nós vamos. O problema é que nós abandonamos Ele aqui e vamos lá no problema. Esse é o maior problema. Nós abandonamos o Senhor aonde Ele pode operar, no lugar de milagre, e vamos para o lugar de maldição. Muito ser humano faz isso. Abandona o Senhor e procura Ele aonde Ele não está. Nós precisamos enxergar Deus entre os obstáculos e as ameaças, entre o problema e a solução, porque Ele está ali. Ele está ali. O lugar de Deus, o lugar que Deus mais gosta de estar, é entre a ameaça e o obstáculo. É esse lugar, é o lugar onde Deus mais gosta de estar, é onde nós precisamos lembrar dele sempre. Sempre. Você já reparou, não sei se você já pensou isso, que quando você está bem, financeiramente, fisicamente, familiar, na família, em todos os sentidos, normalmente a gente glorifica o nome do Senhor. Olha, esse Deus é bom demais, esse Deus é maravilhoso, Ele opera grandes milagres, o Senhor é o meu Deus, é o meu pastor e nada me faltará, glorificado seja o nome do Senhor. Mas quando entra o problema, quando entra a ameaça, quando o obstáculo está muito grande, eu fico, e agora? E o que eu faço? Para onde que eu vou? Para onde que eu corro? Não tem saída. Esquecemos daquele Deus que até ontem, porque eu estava tudo bem na minha vida, porque não tinha nenhuma ameaça, nenhuma barreira, até ontem Ele estava do meu lado e hoje não está mais. Nós precisamos aprender a ver o Senhor entre ameaça e obstáculo. É isso que Deus está dizendo para nós hoje, entre ameaça e obstáculo, é aonde Ele está. E é o que mais acontece conosco. É aonde nós mais perdemos Deus, é aonde nós mais esquecemos do Senhor, é quando entra ameaça e obstáculo. Verdade ou não? Verdade. Muita verdade. As pessoas que não acreditam que os obstáculos podem ser removidos, elas vão sendo pressionadas pelas ameaças contra os obstáculos até serem destruídas. Aqueles que não acreditam que o obstáculo pode ser tirado. Algo muito simples, mas um exemplo muito claro é quando você está caminhando. Por exemplo, você está de carro pela rua, uma estrada que seja, e você para, não tem como você passar porque tem de repente uns galhos no meio do caminho. O que você vai fazer? Você precisa passar, você vai voltar para trás?
Não, eu vou dar a volta porque não dá. Não, você vai descer do carro e vai retirar o obstáculo. Você vai tirar, você vai fazer força, você vai lutar, você vai suar. A gente vê quantas pessoas aí, né, caminhoneiros que atolam no barro, não é isso? E eles sujam todos para empurrar, para fazer alavanca, para tirar o caminhão do barro. Aquilo é um obstáculo. E quando nós vemos a dificuldade, nós vemos o inimigo chegando, quando nós vemos um problema, uma situação diferente na nossa vida, não, porque Deus não pode fazer. Eu acho que Deus esqueceu de mim, ou Ele não tem poder o suficiente para operar na minha vida. Está errado. É obstáculo, precisa ser removido. E nós vamos fazer isso com o poder de Deus. É o poder de Deus que remove os obstáculos espirituais na nossa vida. Talvez coisas tão simples, tão fáceis de ser removida, mas se tornam gigantes diante de nós, porque esquecemos Deus aqui, estamos procurando Ele lá. E Ele está muito mais perto de nós do que nós pensamos. Os inimigos, amados, podem ser fortes, poderosos, mas nunca terão poder para segurar o mar aberto enquanto te persegue. Os inimigos são poderosos. Muitos, talvez a gente olha para trás, talvez você possa olhar para trás aqui ou em casa que está me assistindo, você possa olhar para trás e dizer, poxa, mas vem uma tempestade tão grande, vem uma guerra tão grande, vem cavaleiros tão fortes, eu estou prevendo que está vindo um dilúvio na minha vida. Se isso chegar, eu estou perdido. Amado, esse poder das trevas, esse inimigo que você está vendo, ele não tem poder para segurar o mar aberto enquanto te persegue. Quem abre o mar é Deus, quem fecha é Deus. Se eles entrar no mar para te perseguir, eles vão ser engolidos pelas águas. Mas você tem que acreditar nisso. Você tem que ter certeza disso, ou você não vai ter coragem de levantar as suas mãos para o mar. Temos que acreditar nisso. Nós temos que ter mais fé, sabe? Eu costumo dizer que Deus tem muito mais fé em nós do que nós nele. Deus acredita muito mais em nós do que nós nele. Nós precisamos acreditar nesse Deus que nós servimos. Viemos para a igreja, oramos, colocamos o joelho no chão. Quando estamos doentes, um filho, uma esposa, um marido, enfim, quando tem uma família passando por grandes problemas, angústia, colocamos o joelho no chão e oramos e choramos desesperadamente. Nós precisamos acreditar nesse Deus que caminha conosco, que está do nosso lado. Versículo 23 em diante, olha o que diz aí. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Amado, que coisa linda isso aqui. Meu Deus, olha só. Amado, você pode até ser perseguido, mas Deus, que está no alto da coluna de fogo e de nuvem, vai trazer confusão no arraial do inimigo. Ele vai trazer confusão no arraial do inimigo, sim. As batalhas podem ser grandes, as pelejas podem ser intensas, os obstáculos podem ser enormes, mas a nossa vitória só virá porque Deus luta por nós. E é isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Os egípcios gritaram. Eles gritaram: vamos fugir dos israelitas. E outros devem ter dito: mas fugir por quê? E eles disseram: porque Deus está lutando por eles contra nós. Ou seja, nós não temos a mínima chance. O inimigo sabe que Deus está lutando por você, mas ele vai vir atrás de você, porque ele sabe que muitos de nós não acreditam que o obstáculo pode ser removido. E ele vai pegar aqueles que não acreditam que os obstáculos podem ser removidos.
A Bíblia não diz. A Bíblia não diz aqui, mas pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode ser que alguns não tiveram coragem de entrar no mar. Quando o mar se abre todo, talvez não tiveram coragem de entrar ali. Para fugir dos soldados. Deve ter morrido ali, deve ter ficado ali. Então nós temos que entender isso, meu amado, que o inimigo, ele não tem poder para isso. E olha só, é o que nós acabamos de ler, falando que os egípcios gritavam, né? Que os israelitas, vamos fugir dos israelitas, porque Deus está lutando por eles. Ou seja, vamos fugir dos israelitas, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu esse mar aqui, está lutando por eles. Porque eles viam a mão de Deus cobrindo os israelitas. Olha só, eles viam Deus, porque assim foi a verdade. Oh, xeriandalabalasori canta. Oh, meu Deus. Então, querido, o mar está prestes a se abrir na sua frente. Ele está prestes a se abrir na sua frente. O que você precisa fazer é erguer a tua vara, erguer a tua fé e levantar a mão para o mar, que ele vai se fender na sua frente. Ele vai se abrir. É usar a fé. É isso que Deus está esperando de nós. É isso que Ele está falando para mim e para você nessa noite. É isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo: filho, o mar está prestes a se abrir, mas se você não erguer a tua fé, se você não aumentar a tua fé, você não vai ver o milagre do Senhor. Todo aquele que crer verás a glória de Deus, mas aquele que não crer não verás. O Senhor está dizendo isso. Nós precisamos de crer, porque a glória de Deus é intensa. A glória de Deus é maravilhosa e ela vem para dissipar as trevas. Ela vem para cancelar o inimigo que vem atrás de nós. Meu Deus, quando nós vamos aprender isso e parar de ficar dando ouvidos à voz do diabo, dando ouvido à voz daqueles que vêm para trazer confusão na nossa vida. Sabe, dizendo assim: olha, esse mar é muito grande, esse mar é intenso, nós vamos morrer todos, e agora? O que nós vamos fazer agora? Imagina aquele tanto de gente diante do mar, o que não saía ali de conversa? Ah, nós vamos morrer aqui mesmo. Moisés, nós vamos morrer aqui, você nos trouxe para morrer aqui no mar. Os soldados estão vindo e eles vão nos matar. Se nós entrarmos no mar, nós vamos morrer. Se a gente ficar, nós vamos morrer. Se correr, o bicho pega. E se nós ficarmos, o bicho come. Então nós estamos perdidos de todo jeito. Olha só, Deus está falando para mim e para você nessa noite: aumente a sua fé, porque o mar está prestes a se abrir. E nós vamos passar de pés enxutos. Nós precisamos acreditar nisso. Precisamos. Ou então nós vamos ficar à beira do mar, esperando a ameaça chegar. Quantos de nós paramos diante de Deus, em vez de desfrutar dele, ficamos esperando a ameaça chegar? Amados, quantos de nós, de vocês, às vezes as pessoas que estão me vendo em casa, muitos dessas pessoas, talvez estão na frente de Deus, mas não acredita que Ele é capaz de superar todo aquele problema que eles têm vivido, toda aquela situação. Talvez você que está aqui, ou você que está me ouvindo em casa, nunca experimentou dessa glória de Deus. Talvez o que falta para você é erguer a tua mão e dizer: Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Tu és o meu Deus, eu te recebo nesta noite. Faça isso. Talvez você esteja passando agora aí, entrando no Facebook agora, ou talvez amanhã, que esse vídeo vai ficar no Facebook, talvez você vai estar passando aí, procurando alguma coisa para ver, e você vai olhar e vai começar a ouvir essa palavra, e Deus está falando com você. Deus está falando para você assim, meu amado, nesta noite. Deus está falando: olha, o mar que está à sua frente é apenas um obstáculo. Aquilo que vem atrás de você é uma ameaça. Se você me receber como Senhor e Salvador da sua vida, eu posso abrir o mar e destruir a ameaça. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, que Ele é o único. Ele é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele.
Então nós temos que entender que existe um Deus todo-poderoso, santo, maravilhoso, que opera grandes sinais e maravilhas, se eu crer, se eu elevar a minha fé, se eu levantar a minha vara. Amém ou não? Versículo 26 em diante, diz assim: mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. Versículo 28. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Até aqui. Ninguém sobreviveu. Amado, a nossa vitória, a nossa maior vitória, ela está na nossa ousadia, ela está na nossa obediência, ela está na nossa fé. O nosso adversário, todos os nossos adversários, eles vão cair por terra, ou seja, por água, pelo poder grandioso do nosso Deus, se nós crermos. O problema é que nós temos que aprender a crer nesse Deus todo-poderoso. Nós falamos que servimos o Senhor, as pessoas nos perguntam, nós dizemos: nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós somos crentes, não importa, mas nós cremos em um Deus todo-poderoso que vence por nós. Essa batalha já foi vencida por Ele. Nós estamos, querido, comendo a sobra, o resto. Estamos catando muitas das vezes no lixo, porque não entendemos que Jesus Cristo na cruz do Calvário já comprou todo um banquete para nós. Nós temos alimento espiritual do bom e do melhor. Nós temos a palavra de Deus que nos sacia, que enche a nossa vida de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O que você está fazendo nessa noite? Ouvindo. Então ouça, para que a tua fé possa aumentar, para que você possa ver o mar se abrindo. Muitas pessoas talvez vejam o mar se abrindo, mas não tem coragem de entrar. Abra. Quando o povo chega diante do Rio Jordão ali para atravessar para Canaã, o que acontece? Quando eles tocam os pés nas águas, acontece a mesma coisa. Eles passam por terra seca. Eles tiveram a ousadia de tocar as águas, ou seja, usaram a fé. Eles lembraram do que o Senhor fez lá atrás no mar, e disseram assim: se Deus abriu um grande mar vermelho na minha frente, esse Rio Jordão é fichinha para mim. Porque usaram da fé e do poder que Deus deu a eles. Amém? Nós temos que acreditar nisso. Tem uma vara nas tuas mãos, e é a fé. Ela tem que ser erguida lá em cima, ela tem que aumentar. Amém ou não? Glória a Deus. Não há obstáculos intransponíveis para Deus diante do seu povo, e nós somos povo de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer pelo seu povo. Aquele que clamar, aquele que vir a Ele, aquele que clamar, que orar, que abandonar os seus caminhos maus, Ele vai sarar a terra, Ele vai vir, Ele vai fazer, Ele vai operar grandes coisas pelo seu povo. Nós temos que entender a força que nós temos em Deus. A força que nós temos em Deus. Tem algo que eu sempre falo aqui, que tem muito cristão aí que parece aquele elefante amarrado no pé, no circo, você já viu? Ele fica amarrado ali numa cordinha fininha ali, e ele não sabe a força que ele tem, ele fica ali o tempo todo, e não sai, não vai embora, porque ele está preso. Ele acha: ele está preso, eu não posso sair daqui. Não sabe a força que tem, amado. Muitos cristãos não saem, não vencem os obstáculos, não olha para os obstáculos e para a ameaça com desdenho, porque não sabe a força que tem em Deus.
Nós somos muito fortes em Cristo Jesus. Muito, muito fortes. A força do Senhor está em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 29 em diante. Agora nós vamos partir para o fim. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. 31 e último. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Amém? Oh, glorificado seja o Senhor, aleluia. Então, amado, para você que é um servo do Deus Altíssimo, para você que é um servo de Deus, para você que acredita em Deus, entre um grande obstáculo e uma ameaça, existe um Deus gigantesco que luta por você. Entenda isso. Perdeu a oportunidade. Entenda isso, entre um grande obstáculo e uma grande ameaça, existe um Deus gigantesco, muito maior que tudo isso, que luta por você. É Ele que está lutando por você. Pelas suas forças você não consegue. Pelas nossas forças nós vamos ficar diante do mar a vida toda, vamos ficar reclamando o tempo inteiro. O tempo todo reclamando porque não tem emprego, reclamando porque está doente, reclamando porque está com problema de saúde, reclamando por isso, reclamando por aquilo, reclamando porque a geladeira está vazia, reclamando porque... Amados, nós precisamos aprender que em meio às dificuldades, a adoração a Deus é o melhor remédio. Adoração a Deus. O Senhor busca aquele que o adora em espírito e em verdade. Não importa as dificuldades, o fato é que o Senhor está à nossa frente, e se for preciso Ele passa para a nossa retaguarda, mas Ele não vai deixar a ameaça nos alcançar. A Bíblia diz que a coluna de nuvem se colocou entre o faraó, o povo dos egípcios e os israelitas, livrando eles, não deixou que eles alcançassem. Que Deus tremendo é esse? Que Deus maravilhoso! Ele se colocou, ele viu ali na frente, que chegou diante daquilo tudo. Moisés não tomou a atitude já de levantar a mão e declarar algo ali. Ele falou assim: então eu vou proteger o povo, enquanto Moisés acorda. E aí ele chega para Moisés e diz: e aí? O que você vai fazer diante desse mar? Você vai ficar só me clamando e clamando? Peça o povo para entrar nas águas logo, que eu estou segurando a sua ameaça. Eu estou segurando o seu problema maior, está lá atrás. Eu estou bloqueando para que eles não te alcancem. E eles entram, e depois Deus permite que o exército entre atrás. Mas como eu disse, o seu inimigo não tem poder para segurar o mar aberto até te alcançar. Quando você alcançar o milagre, os seus inimigos caem por terra. Cai por terra. E nós precisamos aprender isso, a viver dessa forma, a viver como servo, a comer o melhor da terra, a experimentar as bênçãos e as maravilhas do Senhor. Por que eu não tenho experimentado grandes coisas, Senhor? Porque eu não estou vivendo ali à destra do Pai, porque a Bíblia diz que a destra do Senhor há delícias perpetuamente. E eu sempre digo isso: quem está à destra do Pai? Jesus Cristo. Então em Jesus Cristo há delícias perpetuamente. Se você estiver em Jesus, você vai experimentar com certeza o melhor dessa terra. Com certeza. É isso que Deus tem para mim e para você. É o melhor. É o melhor. Você não precisa mais ficar diante do mar esperando a ameaça chegar e te sufocar ali, não. Entenda que existe um Deus que hoje está dizendo para você: filho, erga a tua mão para o mar e ele vai se abrir. Você vai sair dessa. Jesus está dizendo isso. Então quando você entrar novamente em um grande obstáculo, quando você vê um grande obstáculo pela frente, quando você chegar diante disso, você vai lembrar do que Deus está te falando nesta noite. Você precisa lembrar, para não ser consumido pela ameaça.
Não tenha medo. Crê somente. Creia no Senhor. Eleve a sua fé. Erga a sua mão para o mar, para que os obstáculos saiam. Para que os problemas e as angústias, as doenças, enfim, erga e diz: problema, doença, obstáculo, saia da minha frente agora. Saia da minha frente agora. Porque eu elevei a minha fé ao Senhor. E o Deus Todo-Poderoso que anda comigo é o meu respaldo, é a minha força. Então saia da minha frente, porque a vitória é minha. É isso que o Senhor quer ver de nós. É isso que o Senhor quer ver nas igrejas. Pessoas, amados, é triste dizer, mas pessoas às vezes dentro da igreja há anos não experimentam o melhor do Senhor. Nunca conseguiu atravessar o mar. Nunca conseguiu. Vive com medo de Faraó. Vive com medo dos soldados. Não tem coragem de colocar o pé nas águas. Porque não tem a sua fé elevada. Não levanta a tua vara. Não crê somente. Nós precisamos entender isso, amado. Nós temos que entender. Para nós vivermos uma vida plena em Deus. Para vivermos uma vida, sabe, consagrada ao Senhor. Para viver uma vida sem medo. Para viver uma vida plena com Deus. Desfrutando do melhor. É lógico que aqui não é o nosso lugar. Nós somos cidadãos do céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós queremos e podemos experimentar o melhor dessa terra. E tem muitos que não estão experimentando o melhor, porque estão com medo dos obstáculos. Estão com medo dos obstáculos. Amado, você é um cristão. A força de Deus está em você. Você já entregou a sua vida para Jesus. E se não entregou, fez e vai fazer isso essa noite. A força e o poder de Deus está em você. Quando aquele povo entra na terra de Canaã, ou está ainda prestes a entrar, não tinha entrado, estava prestes a entrar, o Senhor envia os espias à terra. E muitos voltaram e disseram: olha, não tem como conseguir entrar naquela terra. A terra é boa realmente, mas não tem como. Tem muitos problemas, tem muitos obstáculos ali que vão impedir nós de entrarmos naquela terra. Muitos, a maioria. Mas 2 dos enviados disse: não, tem. Realmente tem. Mas disse assim: mas aquele Deus que abriu o mar para nós lá atrás, Ele vai nos livrar desse obstáculo. Ele vai nos livrar desses gigantes. Ele é a nossa força. Vamos entrar e vamos lutar e vamos vencer. Essa tem que ser a postura nossa. Ah, pastor, você está falando isso que você não está passando o que eu estou passando. Já passei sim por muitas coisas. Não sei o que você está passando. Mas eu digo que o Deus Todo-Poderoso, Ele não intimida com o seu problema. Ele não intimida com a ameaça que vem atrás de você e nem com o obstáculo que está à sua frente. Ele não se intimida com isso, não. Você pode até estar passando por grandes problemas, ter passado por grandes problemas e ainda vai passar por outros maiores. Mas o Senhor de ontem, de hoje e de amanhã está com você. E assim você precisa acreditar. Assim você tem que crer. Porque essa é a nossa essência, é a essência do servo de Deus. Somos servos. Somos cristãos, servos do Deus Altíssimo. Servo do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus do Paulo, do Deus de Emanuel, do Deus do Antônio, do Deus de... Somos servo desse Deus Todo-Poderoso. E não há nada que vai nos intimidar diante de Deus. Não há nada. Vocês estão aqui desfazendo do Deus Todo-Poderoso. Não foi assim que Davi disse diante do gigante? Esses incircuncisos estão desfazendo do meu Deus Todo-Poderoso? Não, nós não aceitamos isso. O nosso Deus é maior do que qualquer causa perdida na nossa vida. Talvez alguém já tenha ouvido de alguém ou da família, eu não sei, olha, que você não vai dar em nada, que você não vai ser nada, que você não vai conseguir, que você não vai vencer. Isso é mentira.
Deus diz para você: você é muito mais que vencedor em meu Filho Jesus Cristo. E ponto final, e acabou, a última palavra é essa. Não tem maldição que fica diante dessa palavra, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Acabou. Qualquer maldição lançada na sua vida, não importa da maneira que foi, isso quebra essa maldição. E nós precisamos entender isso. Amém ou não? E eu creio que nessa noite, eu e você entendemos que nós somos mais que vencedores. Que não existe mar, não existe barreira, não existe obstáculos, não existe ameaça capaz de permanecer de pé diante do poder do nosso Deus. Amém? Você acredita nisso? Você crê? Amém, glórias a Deus. Então nós vamos orar para encerrar esse tempo. E eu creio que Deus realmente fará grandes coisas na nossa vida. Se você puder ficar de pé, você fique. Se você não puder ficar, você pode ficar sentado. Mas vamos orar agora, antes de ouvirmos o louvor. E queremos orar e abençoar também você e aqueles que estão me ouvindo em casa. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso e Santo, glorificamos o Teu santo nome, Pai, porque não há outro além de Ti. Ó Deus, nós entendemos nessa noite que não há outro capaz de feitos tão grandes quanto os do Senhor. Senhor, não há outro, meu Deus, não há outro capaz de abrir o mar diante de nós. Não há outro capaz de bloquear a ação do inimigo, a ação da ameaça que tem vindo atrás de nós, Pai. Só o Senhor é Deus, não existe outro além de Ti. Só Tu tens palavra de vida eterna sobre a nossa vida. Deus, vá de encontro agora, Pai, a esse irmão que tem sofrido, a esse irmão que está passando por tantas angústias, tristezas, meu Deus, em nome de Jesus, a esse irmão, a essa pessoa, Deus, que tem precisado tanto de uma intervenção do Senhor, meu Deus, entra agora na vida, na casa, no relacionamento, meu Deus, em nome de Jesus, abra as portas, Senhor, e derrame sobre eles, ó Deus, uma bênção tal. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos dependentes do Senhor. Pai, muitas das vezes nós paramos diante de obstáculos, Senhor, e não sabemos o que fazer. Não conseguimos enxergar o Senhor do nosso lado, porque a nossa atenção, o nosso foco, muitas das vezes é colocado diretamente no problema, sendo que deveria ser no Senhor. A nossa atenção é em Deus. Nós temos a nossa mente voltada para o nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento. E nós dizemos: Senhor, a partir de hoje, Senhor, nós não vamos crer mais no poder das ameaças e no tamanho do problema que está pela frente, do obstáculo. Mas nós vamos crer nesse Deus Todo-Poderoso que está nos dizendo nesta noite: erga a tua vara, erga a tua fé, aumente a tua fé e eleve tuas mãos para o mar, porque Ele vai se fender diante de você. Meu amado, creia, o teu milagre está às portas. Agora cabe a você usar a tua fé e usar a tua determinação, a tua compreensão, porque nós sabemos que Deus Todo-Poderoso é que luta por nós. Amém, glórias a Deus, aleluias. Vamos ouvir esse louvor. Glorificado seja o teu nome, Pai. Querido, fale com Deus agora nesse momento. Coloca a tua mente, o teu coração aos pés da cruz. Você pode falar.